Entendendo a mitologia, hoje eu vou falar sobre o rei Midas. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen. Hoje eu venho falar de um ou uma personagem da mitologia, como queira. É bem conhecida porque nós utilizamos, né, tudo que fulano toca vira ouro, tal. Isso vem o quê? Da história do rei Midas, que tudo que tocava virava ouro. E a gente sabe, a maior parte de nós sabe apenas isso sobre Midas. Hoje eu vou contar a história dele toda. Vocês vão entender por quê. Tudo que ele tocava virava ouro. Mas antes, como sempre, vou pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito. Siga no Instagram, o Que Vi do Mundo. Veja as opções para membros. Toda semana tem conteúdo exclusivo para membros do canal. Quem era o rei Midas? O rei Midas era o rei da Frígia, a região que hoje corresponde à Turquia, né? A história dele, né, pelo menos a parte interessante da história dele, começa quando ele ajuda o Sileno, que é amigo do Dionísio, né, do Baco, o deus do teatro, do vinho e tal. Este Sileno estava bêbado, Midas leva ele lá para suas dependências e cuida dele, né, até ele sarar tal, e por uns 14 dias. E aí o Dionísio procurando por ele e tal, aí o Midas, né, o leva até Dionísio e tal, e aí todo mundo, o Dionísio fica muito grato e pede pro Midas pedir alguma coisa em troca, né, faz uma espécie assim, de papel de gênio da lâmpada, vou te conceder um desejo, o que que você quer? O Midas, que já era rico, porque ele era rei da Frígia, não se contentou, né, foi muito ambicioso, o que que ele pediu? Eu quero converter tudo em ouro. Tudo que eu tocar, eu quero que vire ouro. E aí o Dionísio, né, pensou, que pedido, né, que criatura mais sem noção, mas tudo bem, concedeu. E aí o Midas ficou assim, eufórico, né, tocou na folha de louro, virou ouro, aí tocou nisso, virou ouro, tudo foi virando ouro, né. Só que aí o lado ruim dessa história logo apareceu, né, ele tocou na filha dele e ela virou ouro. Ele foi se alimentar, pediu para escravos fazerem comida, tudo que ele tocava virava ouro, a comida virava ouro, né? E não é que tocar com a mão só, a gente pode pensar, mas aí era só pedir para alguém alimentá-lo, mas a questão não era tocar com a mão e virar ouro, tocar com qualquer parte do corpo. Então assim, ao contato com os dentes, lábios, enfim, a comida virava ouro. Ele percebeu que ele não ia conseguir nem beber, e se ele tentasse beber alguma coisa, virava ouro líquido. Então, ele percebeu que ele iria morrer de fome. Ele não conseguiria comer nada. Aí ele pediu muito, né, em desespero, clamou por Dionísio por livrá-lo daquele dom, né, daquela magia, daquele desejo que ele tinha tanto, que ele percebeu que ter riqueza e não ter mais nada. E aí o Dionísio falou que ele era só se banhar no rio tal, nem em água corrente, que ele ia se livrar dessa característica dele. E foi assim que ele fez. Depois disso, o rei Midas não quis mais saber de riqueza tal, né? Foi um trauma e tanto. E aí ele resolveu viver de maneira mais módica tal. E aí ele resolveu ser um seguidor do Pan. Pan era um flautista muito conhecido. Pandemônio vem daí. É uma figura horrenda, mas um flautista muito reconhecido. E este Pan convida o deus Apolo para uma competição de música. A gente sabe, o Apolo é o deus da música, conhecido pela lira, que toca muito bem e tal. E aí nesse campeonato entre os dois, um tocando lira, o outro flauta, o Pan tocou flauta assim lindamente, divinamente, e aí o Midas ficou todo orgulhoso, eufórico, né, porque ele seguia o Pan. Mas aí quando chegou a vez do Apolo, o que ele fez foi deslumbrante, foi assim, qualidade até superior. E aí o juiz, né, dessa competição concedeu a vitória ao Apolo, porque era superior. O Midas, que era seguidor do Pan, ficou revoltado, falou que era injusto, enfim, protestou contra essa decisão. O Apolo achou isso um assinte, né, uma afronta, e o castigou e o puniu. Né? A gente está falando de um deus. Puniu como? Fazendo crescer nele orelhas de burro. O rei Midas ficou com aquela orelha e começou a usar turbante para esconder, chapéus, coisas na cabeça para esconder a orelha de burro. A única pessoa que sabia da condição dele, né, dentre os comuns, era o barbeiro, porque tinha que cortar o cabelo, tinha que tirar lá o turbante, se ele for cortar o cabelo. E assim, ele não aguentou, né, começou a rir. Aí o Midas ameaçou o barbeiro dizendo:
segredo absoluto. Se você contar isso pra alguém, eu te mato, enfim, faço alguma coisa. E o barbeiro não tava se contendo. E aí, o que ele fez? Ele cavou um buraco e gritou lá dentro: Rei Midas tem orelha de burro. E aí tapou o buraco, né? Parece desenho animado, que as pessoas gritam num saco de papel, né? Já que ninguém pode ouvi-las, mas elas também não conseguem ficar com aquilo pra si, e tem que colocar pra fora. Foi o que o barbeiro fez. Só que as árvores que cresceram neste lugar onde foi enterrado o grito, é que eu posso falar dessa forma, elas cresceram, né, e sendo ali fertilizada pela voz, pelo grito, pela informação, né? A gente tá aqui no mundo de fantasias, é claro. E aí as plantas, as árvores, nem sei, tem um tipo específico, mas eu não lembro. Quando batia o vento nelas e elas, né, se balançavam, aí as árvores faziam o som, né? O Rei Midas tem orelha de burro. De modo que todo mundo ficou sabendo. Aí o Rei Midas achou que o barbeiro tinha espalhado para todo mundo. E aí mata o barbeiro e depois, como todo mundo ficou sabendo da condição dele, ele também não aguentou e se matou. Essa é a parte menos conhecida da história do Rei Midas, né? A gente ouve falar mais nessa questão de tocar e virar ouro, mas ele também, ele foi agraciado, entre aspas, né? Tô sendo irônica, 2 vezes por 2 deuses, né? Tudo que toca vira ouro, que depois parecia um castigo até. Depois a orelha de burro, que aí não teve parte boa em momento nenhum, foi só castigo mesmo, pela ousadia. Eu já falei pra vocês, os deuses castigavam os humanos, todo humano castigado é por quê? Porque cometeu híbris. O que é a híbris? É a desmedida, é a faculdade de não saber o seu lugar e querer para além daquilo que foi designado aos homens, né? Fique na sua condição aí. O Prometeu entregou o fogo, deu sabedoria e tal, mas não tente extrapolar, ultrapassar limites. E aí todos os humanos que ultrapassam, seja pela ganância, seja pelo que for, eles são punidos. E hoje em dia a gente usa, né, esse termo, fulano, tudo que toca vira ouro, para dizer que uma pessoa que é próspera, uma pessoa que tem uma capacidade muito grande de ganhar dinheiro por meio da sua inventividade, do seu trabalho, seja o que for. Uma pessoa perspicaz que tudo que faz consegue converter em coisas positivas, a maior parte das vezes em riqueza mesmo, em bens materiais. É por isso que a gente conhece bastante essa parte da história do Midas, porque a gente usa isso no cotidiano, a gente ouve falar disso no cotidiano, né? Embora nem todo mundo conheça a história integralmente. Certo? Me digam o que vocês conheceram dessa história, me indiquem personagens aqui da mitologia que vocês gostariam que eu contasse a história. Eu vou adorar compartilhar essas histórias com vocês. Muito obrigada, beijos.